Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Gilson Gomes, sou angolano, moro aqui no Brasil. Gosto muito de conhecer histórias, lugares por onde passo. Hoje eu vim visitar o Museu Antropológico Diretor Pestana, aqui na cidade de Juí, Rio Grande do Sul. É um espaço incrível, cheio de memórias, cultura e aprendizado. Espero que, assim como eu, vocês também sintam a vontade de vir aqui pessoalmente viver essa experiência tão rica e maravilhosa. O Museu Antropológico Diretor Pestana, ele foi criado em 25 de maio de 1961, num contexto em que a região de Juí, a região noroeste, mesmo o Rio Grande do Sul e até o Brasil, se abria para o capital estrangeiro. E aí muita coisa, havia uma modernização, uma industrialização, e muitas das coisas do passado estavam ficando obsoletas, deixadas de lado. E então a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juí decidiu criar um museu para salvaguardar essa história do passado, né? Alguns objetos significativos do período de formação anterior a esse processo de modernização. Eu acredito que a parte que mais chama atenção no museu é logo quando você entra ali, né, dá de cara com a seção indígena, com a seção arqueológica, que eu acho que desperta mais interesse das pessoas por ser considerado a parte mais antiga, a parte que tem mais tradição, a parte que basicamente foi desenterrada do solo para estar exposta ali no museu, né? Então eu acredito que seja onde as pessoas acabam questionando um pouco mais de onde veio, que etnia pertence, a que grupo pertence, né? E como que essas peças vieram acabar parando aqui no museu. O nosso museu ser caracterizado como uma das maiores instituições culturais aqui do Noroeste, nosso museu ele se caracteriza pelo trabalho relacionado à antropologia. E dentro dessa característica, dentro dessa tipologia do museu, temos um acervo diversificado que desperta a atenção da comunidade, principalmente frente à identidade que compõe esse acervo. Então as curiosidades ou até mesmo as formas que as pessoas buscam no nosso museu é para se reconhecer a partir desse acervo e se entender, né, como sujeitos, partes da nossa história. Dentro desses sujeitos que a gente fala, eles são caracterizados como visitantes, pesquisadores e se dividem em diferentes grupos, como escolares, visitas avulsas e até mesmo pesquisadores que vêm para realizar pesquisas acadêmicas a partir daquilo que a gente salvaguarda aqui na nossa instituição. O produto que perpassa gerações e que mais representa, no caso, a população do Rio Grande do sul do país, né? Porque a erva mate, ela extrapola o Rio Grande do Sul, entra Paraná, entra o Paraguai, entra a Argentina, o Uruguai, então toda essa região da América do Sul, ela é uma região que utiliza muito a erva mate. E esse pilão, no caso, ele representa assim, o processo mais primitivo que a gente tem na confecção da erva mate, né? Na produção da erva mate, onde a folha da erva mate ela é secada, desidratada, e daí ela tem que passar por um processo de moagem, daí ela é socada ou pisada aqui nesse pilão, né? Isso no processo primitivo, né? Socada no pilão até virar o pozinho que é a erva que a gente usa, né? Aqui tem uma representação através de uma maquete de um outro sistema onde esses aqui, no caso, fazem o processo de cancheamento da erva, né? Cancheamento é pegar aqueles galhos que foram desidratados, né? Os galhos que foram desidratados e daí triturados grosseiramente como facão, ou depois no processo de cancheamento, que é uma outra coisa, e aí socado numa máquina que a gente chama de pilão, inclusive pilão, monjolo, é um instrumento africano, inclusive, né? Que a água cai aqui colocava a folha cancheada, né? E aí a água enchia aqui, baixava
e o pilão ia socando, o monjolo ia socando essas mãos, né? Iam fazendo e transformando folha em pó. Né? Esse é o processo pioneiro, né? A erva mate ela era usada pelos indígenas antes do colonizador. Depois, no período missioneiro, ele foi um dos importantes produtos de exportação das missões jesuíticas. Com o fim das missões, a destruição e a guerra guaranítica, a destruição dos povos e expulsão dos jesuítas, a erva mate passa a ser usada por um elemento, então, que nós chamamos que é o mestiço, né? Filho de um português, um espanhol pobre, com uma mulher indígena, né? Eu digo mulher indígena porque, ao contrário, era muito difícil você ter uma mulher portuguesa ou espanhola aqui para casar com um indígena, né? Então, era isso. E aí, esse caboclo fazia o extrativismo na floresta e essa erva, então, era também vendida, exportada para outros lugares. A erva mate representava, no século XIX, o segundo produto da região. O primeiro era a pecuária, né, produzida em latifúndios e fazendas de criação de gado, que utilizavam mão de obra de trabalhadores africanos escravizados, né, e depois a erva mate, era o segundo produto na economia regional no século XIX. O Museu Antropológico Diretor Pestana é aberto a toda a comunidade. Temos diferentes formas de entrada no nosso espaço e uma cobrança simbólica de uma taxa de R$ 8 para a comunidade que se interessa em visitar. As últimas terças do mês são abertos à comunidade de forma gratuita, né? E temos outras taxas que beneficiam também estudantes maiores de 60 anos e também membros contribuintes do museu. Tudo isso faz com que se fortaleça o nosso discurso de que o museu de fato é um espaço democrático e para toda a comunidade. Parte agora da pesquisa também. O museu ele também se caracteriza como dois espaços, né? O espaço de visitantes, onde podem acessar as exposições temporárias e a exposição de longa duração, e também um espaço de pesquisa, onde o pesquisador pode realizar suas pesquisas escolares, acadêmicas, em diferentes sentidos. São espaços que promovem, então, essa integração com a própria identidade da nossa região a partir daquilo que o museu salvaguarda. O Museu Antropológico, ele, além de mostrar as exposições, que tem todo um contexto resumindo de como é a memória da região noroeste do Rio Grande do Sul, também tem a função primordial de preservar um acervo bem diversificado que vai fazer esse contexto da memória. Então nós recebemos tanto o acervo tridimensional, que são os objetos museológicos, e também a documentação, que tem diversos gêneros dentro dessa documentação. Nós temos 3 formas de aquisição desse acervo. Primeiro é por forma de doação da comunidade da região, seja município de Ijuí e região noroeste do Rio Grande do Sul, que abrange os municípios locais, como também o recolhimento da instituição, porque a instituição que mantém o museu, ou seja, a FIDENE, ela é uma fundação que mantém a Unijuí, mantém a EFA, mantém a rádio e o museu. Eles também têm toda uma produção documental desde a sua fundação. Então, periodicamente, nós também recolhemos esse acervo que tem um valor histórico. Então, tem todo um processo de gestão desse acervo para vir só os documentos de valor histórico. E através da comunidade, ou seja, as famílias, empresas que muitas vezes fecham, também elas estão aptas a doar o seu acervo para o museu, que são de valores históricos também. Então, dentro dessa documentação, não importa o gênero, pode ser desde o gênero iconográfico, que seriam as fotografias, tanto analógicas quanto digitais, tem documentações de texto que fala toda a história da família ou da empresa, né, da instituição, mapas, até livros, porque nós formamos também uma biblioteca de consulta, então também entra por forma de doação da comunidade.